Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Giovani e o Nicolas. Será que eles poderiam deixar o Paysandu no meio do ano? Até porque tem uma grande crítica em cima dos dois jogadores. O Giovani porque não tem conseguido ser titular e o Nicolas porque quase saiu, né, nessa atual temporada. Porém, tirando o último jogo contra o Operário, ele foi titular nos últimos, inclusive no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, quero comentar aqui sobre cada um desses para vocês. E além disso, tem outras boas opções que eu diria aqui, ó, tanto para meia quanto para centroavante. Quem são esses dois nomes que eu indicaria aqui? Outros também, né? Mas para pelo menos um para cada dessas posições, para substituírem os jogadores que, lembrando, não tem salário baixo nem nada desse tipo. Então poderíamos imaginar que os dois saindo economizaria bastante, né, na folha também do Paysandu, analisando também por esse outro lado. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot, que nós trazemos em média 5, 6 vídeos por semana do Paysandu. Então para você não perder nada, já dê seu like, se inscreva que certamente nos ajuda bastante. Eu vou deixar aqui para vocês também as camisas, né, da Foot Fanatics com várias opções para você comprar do Paysandu. Você vem, abre pelo link aqui embaixo que você vai ter desconto. Escreve aqui, ó, Paysandu, e você vai encontrar todas as opções para comprar pelo link aqui embaixo com desconto e de vários clubes nacionais, internacionais. O link vai estar aqui embaixo. Então o Giovani, né, que nem participou do último jogo contra a equipe do Operário, foi banco no duelo contra o Goiás, Atlético Paranaense e Chapecoense, só foi titular no jogo contra o Vila Nova em Goiânia com um time mais reserva, né, vamos colocar assim também. 31 anos de idade, eu tinha uma boa expectativa para ele ser o titular esse ano, não foi o que aconteceu. 17 jogos, apenas 2 gols e 1 assistência, né, que faz muita diferença para um meia de criação. Lembrando que ele, apesar de tudo, termina a temporada passada pelo Avaí na Série B, pelo menos sendo o titular, né? Números bem mais ou menos, 33 jogos, 4 gols e 3 assistências, não é uma participação muito assim alta, mas ainda assim números bem melhores do que ele tem de média, né, de participação pelo Paysandu nessa atual edição do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Estadual. Eu ainda acredito que ele pode recuperar, dar essa volta por cima, até porque no Avaí ele também teve momentos de baixa, foi assim também na última passagem dele pelo Sport, pelo Cruzeiro, que ele acabou não conseguindo voltar e jogar tudo aquilo, né, que ele tinha de potencial. Acho um bom jogador, mas não tem conseguido dar certo. Com essas várias mudanças de comando técnico também, pode fazer diferença. Se sai o Luizinho Lopes, chega um novo treinador, lembrando que eles possivelmente só sairiam, né, ainda mais considerando só o mercado brasileiro aqui, só pode depois de julho. Então daqui para lá tem muita coisa, né, que poderia acontecer. O Nicolas, por outro lado, pelo menos tem entregado nessa atual temporada 9 jogos e uma assistência, né? 9 gols e uma assistência em 20 jogos. Só que na Série B ele ainda não marcou. No ano passado também, né, tem aquela pressão, porque ano passado ele não conseguiu fazer uma boa Série B. Teve essa proposta do América, então todo mundo estava pensando que ele ia sair e acabou ficando. Só para você ter uma noção, o último gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro é uma crítica que eu já tinha feito aqui antes também. Vai completar um ano logo, né? Foi no duelo aqui contra o Ceará e no outro contra o Curitiba em julho do ano passado. Então aí nós vamos entrar em maio e o Nicolas ainda não marcou de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, no estadual, ótimo, marcou muitos gols, né? 11 gols em 12 jogos do ano passado. Nesse ano também, 9 gols, 6 no Paraense, 2 ainda na Supercopa do Grande Pará e 1 na Copa Verde. Então, assim, no início da temporada ele marca muitos gols, mas e na Série B? Então o Paysandu precisa, na minha opinião, se preocupar com isso, tá? Eu vou indicar aqui duas opções de centroavante e são caros, tá? Já adianto aqui para vocês. Primeiro é o chileno Fernando Zampedri, 37 anos, ele é velho mesmo, tá? Então já destaca aqui essa questão, porém não tem um salário monstruoso. A gente acostuma aqui no Brasil a pagar 300, 400 mil para qualquer jogador, né, que está numa fase boa. Lá no Chile não é bem assim não. Ele jogou muito tempo na Argentina e se destaca aí na Universidade Católica nos últimos anos. 10 jogos nessa temporada e 3 gols, que é uma média baixa. Geralmente ele marca muito mais. Ele é argentino e chileno, tá? Dupla nacionalidade. Inclusive jogou pelo Chile recentemente nos últimos jogos aí das eliminatórias. Então, primeira convocação dele só agora, hein, Chile? Ai, meu Deus. O cara vinha fazendo, olha aqui, ó, 2021, 28 gols, 2020, 27. Temporada passada ele sofreu lesões, ainda assim conseguiu voltar bem. 19 gols em 30 jogos e nesse ano tem uma média um pouco menor. Mas ainda assim é uma peça importante lá para a equipe, né? Então acho que é um jogador bacana. E fico muito surpreso de não ter times na Série A de olho nele. Eu lembro que só o Grêmio que especulou ele lá em 2021, já tem um bom tempo. Acredito que pelo fator idade, né, pese bastante. Mas se você for pegar aqui o Verratti, por exemplo, do Vasco, o Cano, por exemplo, do Fluminense, são jogadores bem veteranos também, né? 36, 37, 35 e que tem dado conta do recado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, que eu estou curioso para saber. Antes disso, eu quero mostrar aqui também para vocês na Betfair as cotações para os próximos jogos
do Paysandu. Tá aqui o duelo contra o Bahia, 3 a cada real apostado. Então, R$50 voltariam 150 para o Paysandu vencer esse jogo da ida. Você pode encontrar também aqui as cotações para os próximos jogos. Estou gravando antes da final da Copa Verde, mas para mostrar aqui para vocês que tem diversas opções. Paysandu vencendo cotação de 4, 3 o empate e vitória do Goiás 1,90. Tem também aqui a Série B, né, do Brasileirão. Você vem aqui em Brasil, Série B. Tá aqui o próximo jogo em casa contra o CRB, 1,75. Vamos colocar aqui R$90 para voltar 157. Deixa eu só corrigir esses números aqui, ó. Pera, coloquei um 0 na frente, aí não tem como, né? 90 para voltar 157. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado. Lembrando, né, sempre apostar com responsabilidade. Outro aqui, né, do futebol argentino também, esse que não joga no Chile, né, mas na Argentina, argentino mesmo, é o Nicolás Fernandes. Ele que tem 29 anos, 14 jogos nesse ano e 8 gols marcados na Liga Argentina, jogando pelo Belgrano, tá? O Belgrano que não é um time nada demais não, é um time bem mais ou menos, e que aí é um centroavante, tem 1,65 m, é baixo, tem muita velocidade, e que aqui eu acho uma loucura. Eles estão mostrando que ele vale 5 milhões de euros, loucura, tá? Isso aqui é porque às vezes as pessoas podem colocar quanto que ele vale, porque ano passado mesmo ele já não vinha de uma fase muito boa pelo Defensa e Justiça, ótimo 2023, 2024 fez uma temporada mediana, né, até a metade do ano, quando vai para o Belgrano de graça, tá? Então não teve nenhuma compensação financeira, e aí sim pelo Belgrano de lá para cá foram bons números, mas nada assim de, meu Deus, surreal para ele valer 30 milhões de reais. Então esse valor aqui não serve de referência, tá? 13 gols até aqui em 32 partidas, além de 4 assistências, 24 anos, bem baixo, eu até vi uns melhores momentos dele aqui. É um jogador bem ágil aí, que pode jogar também como um meia de criação, mas que tem um faro de gol interessante. Então, duas opções aqui do futebol do exterior, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Agora passando aqui para o meio de campo, né? Eu já mostrei aqui para vocês uma opção bacana, que é o Shailon. Atualmente tem jogado pelo Atlético Goianiense e não tem sido titular, tá? Nessa atual temporada, perdeu esse status de ser um cara super importante, teve uns problemas físicos também, mas assim, 17 jogos, 2 gols e 2 assistências nesse ano, que contrasta com os últimos anos, ainda mais no Campeonato Goiano, 2022 mesmo, 23, 24, ele sempre teve uma média absurda. Nesse ano, em 14 jogos, só 2 gols e 2 assistências. Ano passado mesmo, ó, 7 gols e 11 assistências, na mesma média de partidas. 2023, no Campeonato Goiano, teve aí no total mais 5 gols e 6 assistências. E 2022, quando ele voltou, né, mais 3 gols e 3 assistências, porém, participação na Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, 9 gols e mais 5 assistências, né? Então teve uma média muito boa nos jogos da primeira prateleira. E aí ele perdeu esse status de protagonista. Teve especulação dele em outros clubes, da Série A, da Série B e tudo mais, né? Acabou que vai seguir ainda no Atlético Goianiense, é um nome caro, mas que eu ficaria de olho aí também. Outro é o GG do CRB, já falei aqui em outros vídeos. Esse eu acho que não seria possível porque tá na Série B e aí vai ter um limite de jogos, né? Então até chegar em julho ele já vai ter feito 6, 7 partidas e não vai poder defender outra equipe. Mas é um nome que eu ficaria de olho pro ano que vem. Nessa temporada muito bem, 6 gols em 18 jogos, ano passado também pelo CRB, 10 gols e 9 assistências em 58 partidas. São dois jogadores que eu acho muito bons, que é o Danielzinho, né? Daniel aqui do CRB, que é um meio um pouquinho mais recuado, e o GG, o Daniel aqui, que eu até fiquei surpreso dele ter ido pro CRB, porque eu acho que ele caberia em vários times da Série A. Tipo, ano passado se ele tivesse voltado pro Criciúma, esse ano acho que ele seria um bom reserva no Vitória, no Juventude, enfim. Jogador que surgiu muito bem na base do Fluminense, lembro muito bem dele, no Fluminense, no Bahia. Ficou uma fase muito boa, né, no Bahia, até sair pro Fluminense em 2023. E aí passou por último lá no futebol dos Emirados, com acesso também com o Atlético Goianiense em a permanência, né, na Série B em 2024 também. Jogou aí pelo Atlético Goianiense. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o jogador, os dois, né, o GG e o Danielzinho, que eu acho que são ótimos jogadores. Inclusive teve especulação deles no Remo, no rival, por conta do técnico Daniel Paulista. Outro aqui é o João Paulo, ele que na teoria, né, pertence aí do Avaí, mas não jogou nessa atual temporada. Jogador que já teve boas passagens pelo Santa Cruz quando ele começa, boas passagens também pelo Avaí, Ponte Preta. Estava por último no Avaí no ano passado com 34 jogos e 2 gols, e até atuou também pelo CRB em 2023, 7 gols em 50 jogos, conhece muito a Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo, 34 anos, um nome mais barato e viável, né, do que os outros que eu trouxe aqui para vocês. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também. Por último, tem aqui o Robert, que não tem conseguido jogar com muita frequência, foi reserva do início do campeonato goiano,
e aí marcou um gol, né, contra o Atlético na Série B e tem ganhado mais minutos. É o nome que eu já tinha indicado, acho um baita jogador. Não teve espaço no Atlético Mineiro no ano passado, 3 jogos e 4 jogos nesse ano no estadual, porém no ano passado ele foi muito bem no Campeonato Mineiro, pelo próprio Atlético, né, que ele marcou gol aí, lei do ex, 4 gols, 2 assistências em 9 jogos. Então quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre as opções para centroavante, se você aprovaria, algumas opções de meio de campo. Vou deixar para você o link aqui da Betfair para você começar a apostar e diversas outras sugestões de camisas, de chuteiras aqui embaixo e de vídeos que já trouxemos recentemente aqui do Paysandu. Então é isso, nos vemos aqui numa próxima. Valeu!